Olá a todos, espero que estejam todos bem. Bem-vindos à aula 2 do nosso curso de Mecânica dos Sólidos. E nessa aula a gente vai resolver exercícios do assunto da aula passada sobre esforços internos. Tá? Então a gente vai resolver aqui 3 exercícios, todos eles em sistemas coplanares, né? Como a gente já falou anteriormente, o sistema, né, coplanar é aquele onde eu tenho um problema, onde toda a minha estrutura em si e as forças atuantes estão contidas dentro de um mesmo plano. Ou seja, é um problema em 2 dimensões. Tá? Para não estender demais essa aula, a gente vai fazer uma aula extra, né? Mais lá na frente, com um problema espacial, né? Ou seja, um problema em 3 dimensões, certo? Então vamos lá para o primeiro probleminha aqui. Na nossa primeira questão, a gente tem uma viga engastada numa extremidade, a extremidade A, e livre na extremidade B. Tá? Essa viga ela tem 9 metros de comprimento e ela está submetida a um carregamento triangular. Né? Então esse carregamento ele tem intensidade de 270 Newton por metro no ponto A e ele vai até 0 no ponto B. Né? Então, o que a questão quer? A questão quer que a gente determine quais são as cargas internas resultantes que agem na seção transversal dessa viga aqui no ponto C. Então, o ponto C está marcado aqui, né, como esse ponto a 3 metros da extremidade A, né, e a 6 metros da extremidade B. Bom, então antes da gente começar a fazer o cálculo, né, em si, a gente tem que parar e pensar um pouquinho em como a gente vai prosseguir para entregar o que a questão pede, né? Que são os esforços internos, as cargas internas resultantes no ponto C. Então é o seguinte, como a gente já falou anteriormente, se eu quero conhecer, se eu quero estudar forças internas, eu preciso abrir uma seção, né, que me exponha uma face interna da estrutura para eu conseguir investigar quais são as forças atuantes ali. Então, já que ele especificou em que ponto ele quer no ponto C, então vai ser exatamente aqui no ponto C onde eu vou passar, né, o meu plano de corte. Então, eu vou cortar essa viga aqui no ponto C. Depois que eu cortar no ponto C, eu vou eliminar um dos lados aqui. Ou seja, eu vou trabalhar com apenas um segmento dessa viga, né? O segmento AC, né? Ou seja, eu vou cortar aqui, eliminar tudo que está à direita e usar tudo que está à esquerda, né? O segmento AC, ou eu vou utilizar o segmento CB, né? Corto aqui em C, elimino o segmento AC e trabalho só com esse trechinho aqui de C até a B, certo? E é interessante, é importante a gente, antes de resolver, né, sair resolvendo a questão, que a gente planeje bem a resolução dela, porque isso vai poupar tempo, né? E isso vai fazer a gente prosseguir pelo caminho menos trabalhoso, né? Não é uma questão de preguiça, né, de fazer de um jeito mais difícil, é porque fazendo de um jeito mais simples eu chego no mesmo resultado, o resultado correto, né, com mais facilidade, eu tenho menos chances de errar, né, eu tenho menos possibilidade de cometer algum erro aí. Então é bem importante a gente, antes de resolver, planejar a resolução. Para um pouco, pensa como eu vou fazer, de que maneira eu vou conseguir chegar no resultado que eu preciso, de um jeito mais simples possível, com menor chance de cometer algum erro. Tá? Para ilustrar isso, a gente vai resolver essa questão das 2 maneiras possíveis.
Então, a partir dessa questão, depois, nas próximas que a gente vai resolver, a gente já vai sempre escolher um caminho específico. Mas nessa aqui, para ilustrar para vocês como é interessante que eu planeje a minha solução antes de sair resolvendo, a gente vai resolver das duas maneiras, tá bom? Então, a primeira maneira seria resolver aqui, né? Corta em C e utiliza o trecho AC, né? Então, joga fora B. O que acontece com essa solução, com essa forma de solucionar o problema? Faz parte do trecho que eu vou manter o ponto A. E o ponto A, ele é um ponto de apoio. Eu tenho um vínculo aqui, né? Que é um engaste, um apoio do terceiro gênero. Então, se eu tenho um ponto de apoio, eu tenho reações de apoio, certo? Se eu tenho reações de apoio aqui, antes de cortar e antes de começar a resolver, eu vou ter que investigar essas reações de apoio. Então, estão elas aqui, ó. São essas as reações que eu tenho no ponto A, né? O engaste, então eu tenho 3 reações de apoio. Eu tenho uma reação vertical, que eu chamei de AY. Eu tenho uma reação horizontal, que eu posso chamar de AX. E eu tenho um momento, né? Uma reação, um momento que eu posso chamar de MA, certo? Então, prestem bem atenção. Eu estou calculando as reações de apoio antes de cortar a seção, tá? Porque eu não posso primeiro cortar, né? Jogar fora o trecho que eu não quero usar e depois calcular as reações de apoio. Porque eu não estou calculando as reações de apoio da viga por completo. Eu vou estar calculando as reações de apoio para o trechinho da viga que ficou. E não é isso que eu quero. Eu quero as reações propriamente ditas, as reações originais da viga. Então eu tenho que fazer isso toda vez que a gente trabalha assim, que a gente tem reação de apoio no problema, eu tenho que calcular a reação de apoio para a viga, para a estrutura, seja lá o que for, completo, antes de cortar. Então é isso que eu vou fazer, certo? Eu vou começar calculando essas 3 reações de apoio aqui, tá bom? Então, para calcular essas reações de apoio, a primeira coisa que eu preciso aqui é encontrar a resultante dessa carga triangular, né? Essa resultante, ela vai ficar mais ou menos aqui. Mais ou menos não, né? Exatamente aqui. A gente já aprendeu isso antes, né? Na carga triangular, na carga distribuída triangular, a reação de apoio, né, ela tem intensidade igual à área, né, da carga distribuída, essa área interna triangular da carga distribuída, e ela é posicionada no centroide, né, dessa figura triangular que a gente sabe, né, que está aqui a 1/3, né, do nosso ângulo reto aqui, né, do ponto A. Então é exatamente aqui no ponto C, né, 1/3 de 9. 3 a 3 metros do ponto A, tá? Então, essa reação de apoio aqui, essa reação da carga triangular, ela vai ser igual à área desse triângulo, que é 270, né? Que é o valor do WO aqui, é a altura, né? Que multiplica o comprimento desse triângulo dividido por 2, né? Comprimento da base do triângulo dividido por 2, né? Que me dá a área desse triângulo. Então eu tenho aqui 1215 newton. Tá bom? Essa resultante aqui, ó, a gente já colocou ali na figura, mas ela é uma força vertical, né, de sentido de cima para baixo. Então ela aponta para baixo, tá? Então já calculei a minha resultante aqui, certo? Já que eu já tenho essa resultante, eu posso passar propriamente dito, né, pro cálculo das reações de apoio. E eu vou fazer isso como? Usando as equações universais da estática, que a gente já aprendeu também, né? Então eu vou usar
a somatória de forças em x igual a zero, a somatória das forças em y igual a zero e a somatória dos momentos em um ponto qualquer igual a zero. Tá? Então vamos lá começar pela somatória das forças em y. A primeira equação da estática que eu vou utilizar é a somatória de todas as forças do sistema na direção y tem que ser igual a zero. Né? Por que a gente fala isso? Para garantir que a estrutura esteja em equilíbrio. Né? Uma das condições de uma estrutura em equilíbrio é essa aqui. Né? Para isso, eu vou estabelecer uma convenção de sinais, porque eu tenho forças verticais para cima, eu tenho forças verticais para baixo. Então, o fato da força vertical indica para a gente a direção dessa força, mas eu preciso estabelecer uma convenção do sentido da força, né? Então, eu vou estabelecer aqui que toda força que está para cima vai ser positiva, tá? Então, essa é a convenção. Posso escolher toda força positiva para baixo? Pode, é uma convenção. Eu vou usar essa aqui, você usa qual você quiser e isso não pode alterar o resultado, tá? Só uma convenção. Então vamos lá, o que a gente tem de força vertical aqui? A gente tem a própria reação no ponto A, reação vertical no ponto A, que a gente chamou de AY, ela está para cima, então ela vai ser positiva para a gente. Então eu tenho AY positivo. O que mais? Eu tenho a minha resultante R, né? Que está para baixo, então vai ser negativo, menos 1.215. Tá? Não tenho nenhuma outra força vertical, então posso igualar a zero. E aí eu vou chegar aqui na conclusão de que o valor da minha força Y é 1.215 Newton. E essa força Y, como o resultado aqui é positivo, significa que eu estimei certo, né? O sentido aqui da reação a Y. Ela é de fato para cima. Não confundir, gente, com a minha convenção, né? Eu convencionei aqui que toda força positiva é para cima. O fato do meu resultado aqui dar positivo não significa que ele está relacionado a essa convenção. Não tem nada a ver. Tá? O fato do meu resultado dar positivo significa que eu estimei corretamente o sentido da minha reação aqui. Se vocês lembram quando a gente estudou isso aqui, a gente não conhece inicialmente o sentido de nenhuma reação. Então a gente estima. A gente pode colocar a força Y para cima ou para baixo. É uma estimativa, é um chute que a gente dá. E esse chute ele vai ser corrigido ou confirmado aqui quando a gente tem um resultado da reação. Se o resultado da reação der positivo, é porque a gente chutou corretamente. Se o resultado da reação der negativo, é porque a gente chutou errado. E na verdade o sentido correto da reação é o oposto, né? Se eu tivesse colocado essa reação para baixo, esse resultado teria dado negativo. Isso ia indicar para mim que na verdade a reação é para cima, né? Como esse resultado positivo confirma para mim. Então eu vou colocar aqui, vou confirmar o sentido. Pronto, né? Aqui eu tenho o quê? A intensidade, a direção e o sentido da força, né? Eu sei que a intensidade é 1.215 Newton, é uma força vertical e ela está com sentido para cima. Então eu tenho a primeira reação aqui calculada, tá? Então, vamos passar para a próxima equação de equilíbrio, né? A próxima equação universal da estática, que é a somatória de todas as forças no sistema na direção x, a nossa direção horizontal, ela tem que ser igual a zero também. E aqui eu vou estabelecer novamente uma convenção. Eu vou dizer que todas as forças que estão aqui, orientadas para a esquerda, vão ser positivas, tá? Todas as forças da direita para a esquerda serão positivas. Uma convenção que eu decidi aqui. O que eu tenho de forças horizontais aqui na direção x?
eu tenho AX para a esquerda, então positivo, e só, né? Eu não tenho nada, não tenho mais nada horizontal aqui. Então eu já posso igualar aqui, ó. AX é igual a 0, o que significa que eu não tenho essa reação aqui. Por que eu não tenho reação? Porque eu não tenho nenhuma ação, né? Não tenho nenhuma ação que estimule a existência dessa reação aqui. Então, eu não tenho, tá? AX é igual a 0, não vou ter essa reação aqui. E aí a gente vai usar, né, a nossa última equação de equilíbrio para sistemas coplanares, que é o somatório dos momentos em torno de um ponto qualquer tem que ser igual a 0. E aí, ó, é em torno de um ponto qualquer. Significa o quê? Que eu vou ter que escolher um ponto aqui. Pode ser um ponto qualquer. Pode ser A, pode ser B, pode ser C ou pode ser qualquer outro ponto aqui, tá? E aí a gente pode decidir aqui. Eu vou escolher, por exemplo, fazer em torno do ponto A. Então, pronto, a somatória dos momentos em torno do ponto A tem que ser igual a 0. E, assim como anteriormente, eu vou estabelecer uma convenção. Eu vou dizer que todo momento que está no sentido horário vai ser positivo para mim. Então, sentido horário positivo, sentido horário negativo, tá? Vamos lá, o que eu tenho aqui de momentos, né? Eu tenho o próprio MA, né? Que é o momento de reação no ponto A, que ele está no sentido anti-horário. Então, ele vai ser um momento negativo. Então, menos MA. Tá? O que mais? A força AY, né, que eu já achei aqui, ela está aqui no sistema, mas ela não gera momento no ponto A, porque ela passa no ponto A. Então, o braço de alavanca da força AY até o ponto A é 0. Né? Não tem distância, então não tem momento. Né? A X não existe, mesmo se existisse também não está passando pelo ponto A, não faz diferença. Sobra para mim a resultante R. A resultante R gera momento em torno do ponto A, porque ela tem uma distância perpendicular aqui, né? De R até o ponto A, eu tenho uma distância aqui de 3 metros, né? Então, R gera momento em A, porque eu tenho essa distância perpendicular aqui entre R e A. E ela vai gerar um momento, ó, em torno do ponto A, vai gerar um momento no sentido horário. Então, de acordo com a nossa convenção, ela gera um momento positivo. Então, é mais a intensidade da força R, que é 1215, que multiplica o braço de alavanca, a distância perpendicular de R até o ponto A, que é 3 metros, mais de 3 metros. E pronto, não tenho mais nenhuma força gerando momento, nenhum outro momento aqui, tá? Então eu posso igualar isso aqui a 0. Vou jogar o MA lá para o outro lado, e aqui eu tenho que MA é igual a 1215 multiplicado por 3, que seria 3.645. Qual a unidade? Newton, que multiplica metro. Certo? Então, qual é o sentido? Sentido anti-horário, né? Porque o meu resultado deu positivo, então isso significa que eu acertei o sentido que eu chutei aqui no meu diagrama de corpo livre. Ó, olha como aconteceu aqui. O meu resultado é positivo e isso não significa, o resultado positivo, isso não significa que essa reação tem que ser no sentido horário, porque não tem nada a ver isso aqui. O positivo aqui indica para mim que esse sentido que eu adotei aqui, que eu chutei, está correto. É isso que significa. Então, eu vou indicar aqui, ó, que está correto e o sentido dessa força aqui, desse momento, né, na verdade, é sentido anti-horário, tá bom? Então, tenho aqui a minha terceira reação calculada, certo? Então, pronto, conseguimos calcular todas as reações de apoio
aqui no ponto A. Então, a gente fez isso de forma preliminar para a gente poder passar para a próxima etapa, que é o quê? De fato, cortar a viga no ponto C e utilizar o trecho AC aqui para conseguir encontrar quem? Esses três caras aqui, ó. São eles que eu estou procurando, né? Eles que a questão me pede para encontrar. Quem são eles? Eles são os esforços resultantes internos no ponto C, né? A gente já falou quando a gente está no sistema coplanar quais são os esforços que surgem para a gente. A força normal, né? Que está aqui, ó. Está aqui a minha seção transversal. Então, a força horizontal, que é perpendicular à seção transversal, ela é a nossa força normal. A força que é paralela à seção transversal, ela é a nossa força de cisalhamento ou força cortante. E eu tenho o momento aqui em torno de C, que é o momento que está em torno do eixo que sai aqui, né? Então, o momento que está dentro do plano da questão aqui. Então, são esses três caras que eu estou querendo achar, que eu vou procurar aqui, né? E eu já tenho esses valores aqui, ó, de AX, AY, MA, então eu posso calcular os esforços internos, né? O que vai acontecer aqui? Quando eu cortei aqui no ponto C, eu passei de ter uma carga triangular para ter essa carga trapezoidal aqui, tá certo? Então, eu tenho o meu valor de WO aqui, né, na origem do meu sistema, de 270 Nm por metro. E eu tenho esse outro valor aqui, W, tá? É um outro valor. Então, eu vou ter que começar calculando esse valor W aqui, para eu poder encontrar a resultante dessa carga trapezoidal aqui. Como eu vou encontrar esse valor? Fácil, né? Eu vou fazer uma regrinha de 3, né? Uma semelhança de triângulos aqui, ó. Só para mostrar para vocês, o W, ele tá aqui, ó. Ele é essa altura aqui, certo? Então, eu vou comparar o triângulo maior que vai de A até B, a base de A até B, com esse outro triângulo menor que vai de C até B, que tem base de C a B. Então, ó, o W0 está para o W, né? Assim como o segmento AB, desculpa, está para o segmento CB, tá? Então, é essa semelhançazinha que eu vou fazer. Vamos lá, então. Então, 270, que é o meu W0, né? Está para W, né? Assim como o 9 está para 6. Então, vou fazer aqui. Eu tenho W, né? É igual a 270 que multiplica 6, dividido por 9. Eu fico com 180 Newton por metro. Então, esse é o meu valor de W, tá certo? Então, vamos lá. Aqui, ó, eu vou fazer como? Ao invés de calcular a área, né? Ao invés de calcular a área do meu trapézio, encontrar a posição do centróide para transformar, para passar a resultante, eu vou fazer de um jeito diferente. Eu vou dividir esse trapézio em duas outras figuras. Eu vou dividir ele num retângulo e num triângulo, né? E aí cada uma dessas áreas vai ter a sua própria resultante, né? Então eu vou ter a resultante 1. A resultante 1, ela vai ser a resultante do triângulo, né? Então a intensidade dela vai ser a área do triângulo, e a resultante 2 vai ser a resultante do retângulo. Então a intensidade dela vai ser a área do retângulo, tá? E ambas, né, vão ser posicionadas no centróide, né, passando pelo centróide da sua área. Então vamos lá. Vamos calcular aqui essas duas resultantes. A minha resultante 1, vou fazer bem aqui, ela vai ser a área desse triângulo, então, tá? Então é o seguinte, ó,
A altura desse triângulo, cuidado para não confundir, a altura dele não é 270, né? A altura dele é só daqui para cá. Então, a altura desse triângulo é o quê? É 270 menos quanto? 180. Então, ó, é 270 menos essa altura aqui, que é 180, certo? Que multiplica, deixa eu fechar um parêntese aqui, ó, é a altura multiplicado pela base do triângulo, que é 3, né? Dividido por 2. É a área desse triângulo aqui, ó. Então, R1 chega para mim a 135 Newton, certo? Para baixo, né? Ó, resultante 1 é uma força de 135 Newton vertical, né? Orientada para baixo. A resultante 2 é a área desse retângulo. Então, é a altura dele, que é 180, né? A altura dele é 180, multiplicado pela base, que é 3, né? Então, eu fico com 540 Newton para baixo também, né? Então, a minha resultante 2 é uma força de 540 Newton vertical para baixo, certo? Agora que eu já tenho os valores das resultantes, eu posso prosseguir para calcular os esforços internos. Como eu vou calcular os esforços internos? Da mesma maneira como eu calculei as reações, né? E da mesma maneira que eu faço toda vez que eu quiser conhecer, né? Encontrar uma força desconhecida num sistema em equilíbrio, que é usando as equações da estática, né? As equações de equilíbrio. Então, a primeira que eu vou usar vai ser novamente a somatória das forças em Y, que tem que ser igual a 0. E aí eu vou estabelecer de novo uma convenção. Vou falar que toda força para cima, orientada para cima, vai ser positivo, tá bom? Então, o que eu tenho de força aqui vertical? Eu tenho AY para cima, né? Então, positiva. A Y a gente já calculou, 1215, né? Eu tenho a resultante 1 para baixo, então negativa, 135. Eu tenho a resultante 2 para baixo também, então negativa, menos 540. E eu tenho quem? A força cortante, né? A força de cisalhamento VC, né? Também para baixo, então também que? Também negativa, menos VC. Pronto, não tenho mais nenhuma força vertical aqui. Posso fechar e igualar a 0, né? E daqui eu vou encontrar VC, né? Jogo o VC lá, resolvo aqui o cálculozinho e eu tenho que VC é igual a 540 Newton. Então, a mesma coisa vale aqui. Se eu cheguei num resultado positivo, né, é porque eu chutei certo, né? Eu estimei corretamente aqui o sentido de VC. Então, VC realmente é uma força vertical para baixo, né? Então, eu tenho a força, né, de cisalhamento, a força interna aqui de cisalhamento no ponto C, 540 Newton para baixo. Então, tenho o meu primeiro resultado aqui. Vamos lá. Próxima equação de equilíbrio, somatório das forças em X igual a 0. Também vou usar uma convenção aqui. Dessa vez eu vou dizer que todo mundo que está para a direita é positivo. Para vocês verem que eu posso usar qualquer convenção. Não tem problema, posso mudar a qualquer momento. O que eu tenho de força aqui horizontal, né? Eu tenho NC, que está para a direita, então vai ser positiva, né? Minha força normal em C vai ser positiva. E eu tenho AX, mas eu já calculei AX 0, né? Já sei que AX é igual a 0.
Então, não tenho mais ninguém, eu já posso igualar aqui, ó, NC igual a zero. Ou seja, eu não tenho força normal, né? Não se manifesta a força normal no ponto C. É possível? Sim, claro, né? Eu não tenho nem uma força externa atuando nessa direção, então eu não vou ter reação também. Cuidado que isso nem sempre é verdade. Dependendo da geometria da estrutura com que vocês estejam trabalhando, é possível, por exemplo, que eu não tenha nenhuma força externa horizontal ou vertical numa direção qualquer, mas eu tenha uma força interna naquela direção. Então isso depende da geometria. Não cheguem nessa conclusão imediata de que sempre que eu não tenho uma força horizontal externa, então eu não vou ter força interna horizontal. Nem sempre isso é verdade, então tem que ter cuidado. A minha sugestão é, façam os cálculos. Se o cálculo mostrar que não tem realmente, então não tem. Entendeu? A capacidade de olhar uma questão e já saber se vai ter a força interna X ou Y vem com o tempo e com a prática. Então, até para quem tem prática, eu sugiro que evite de ficar fazendo essas conclusões, né, rápidas assim. Então faça o cálculo, tá? Não custa nada. Eu demorei 2 linhas aqui para garantir que realmente eu não tenho força normal em C. Então vamos lá. Finalmente eu vou usar minha última equação disponível aqui, que é a somatória dos momentos num ponto qualquer igual a zero. E aí novamente eu vou escolher um ponto, né? E eu vou escolher novamente o ponto A. Vou colocar aqui. Então vou fazer a somatória dos momentos em torno de A igual a zero. E eu vou usar a mesma convenção aqui. Todo mundo que está no sentido horário é positivo, tá? Então vamos lá. O que eu tenho aqui de momento, né? Então eu tenho aqui a reação MA é um momento, né? Então ela está no sentido anti-horário, então eu vou considerar ela negativa, né? Então é menos 3.645, a minha reação MA, tá bom? O que mais que vai gerar momento lá em A? A minha resultante 1 gera momento em A, né? Ó, ela tem braço de alavanca aqui e ela vai gerar um momento, ó, horário, então vai ser um momento positivo. Já vou adiantar que a resultante 2 aqui, ela também vai gerar um momento em A e ele também vai ser positivo. Então vamos calcular as duas aqui. Então a reação, o momento causado pela força R1 vai ser positivo, vai ser R1, que é 135, multiplicado pela distância, né? Pelo braço de alavanca de R1 até o ponto A, que é 1 metro. Então vezes 1 metro. Mais o momento da resultante 2, né? Que é positivo também. E a resultante 2 é 540, multiplicado pela distância, agora é 1,5 metro. Então, 1,5 metro, certo? E eu tenho também, gerando momento lá em A, não posso me esquecer, vai entrar no cálculo, que é uma força do sistema. Aqui, ó, a minha cortante VC. Então, ela gera também um momento, e ela vai gerar também um momento positivo, né? Então, mais VC, que é 540, né? E o braço de alavanca é 3, né? É o comprimento aqui de C a A. E, finalmente, eu tenho o próprio MC, né? É um momento, certo? E ele vai entrar aqui, ele é um momento anti-horário, né? Então, ele vai ser negativo. Então, menos MC. Fechou, não tenho mais nada, posso igualar a zero, né? Igualei a zero. Bom, eu posso fazer todo esse cálculo aqui e já isolar MC. Então, MC é igual a... Fazendo esse cálculo aqui, eu vou chegar no resultado menos 1.080
Newton metro. Então, o que aconteceu aqui? Eu cheguei num resultado negativo. E significa o quê? Significa que quando eu chutei esse sentido anti-horário aqui para o momento em C, eu errei, né? Então, na verdade, esse momento aqui em C, MC, ele não é anti-horário, ele é horário, né? Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, vou riscar esse cara aqui e mudar para horário? Não preciso fazer isso. Eu vou só indicar aqui, ó, MC é igual a 1080 Newton metro. Em que sentido? No sentido horário. Pronto. Basta eu indicar aqui. Cheguei no resultado negativo, eu não mudo aqui no meu diagrama de corpo livre. Por quê? Porque, por exemplo, se vocês estiverem fazendo uma avaliação, né, uma prova, e vocês vierem aqui no diagrama de corpo livre de vocês e mudarem o sentido, quando o avaliador de vocês estiver corrigindo a prova, ele não vai saber que vocês mudaram aqui. Então, por exemplo, quando ele chegar aqui, ó, quando ele chegar aqui nesse MC aqui, ele vai ver que está negativo, mas aqui está no sentido horário. Então, como a convenção de vocês foi horária aqui, ó, vai confundir ele. Ele vai falar, peraí, se aqui tem um MC no sentido horário e a convenção que ele estabeleceu está no sentido horário, então por que esse cara está negativo aqui? Tá errado. Vocês vão induzir eles o avaliador a corrigir errado, né? Então não muda o diagrama de corpo livre. Vem aqui, ó, e indica, ó, deu negativo, então é o seguinte, na verdade, portanto, MC é igual a 1080 Newton por metro no sentido horário. Pronto, aí indicou. Aí eu vou ver aqui e vou entender. Ah, não, realmente, ele calculou, deu negativo e ele entendeu que negativo significa que ele tem que alterar o sentido que ele atribuiu inicialmente ali para o momento, tá bom? Então pronto, ó, calculamos as forças internas aqui no ponto C, né? Eu tenho um cortante de 540 N para baixo, não tenho força normal e eu tenho um momento fletor, né? Se vocês estão lembrados, esse momento em C aqui é o momento fletor, né? Eu tenho um momento fletor em C de 1080 Newton metro no sentido horário. Então, como eu falei, poderia terminar por aqui, mas eu tenho uma outra maneira de calcular essa questão, né? Que era como cortar em C e usar, ao invés de usar o trecho AC, usar o trecho CB. Então, ó, eu vou cortar em C, desprezar, né, o trecho AC e trabalhar só com o trechinho, né, o segmento CB, certo? E aí, será que vai ser mais fácil ou mais difícil? Em primeiro lugar, no trecho CB eu não tenho nenhum apoio, não tenho vínculo, não tenho nada. Então já começa que eu não preciso calcular a reação de apoio nenhum. Então toda aquela primeira parte que a gente teve que fazer lá, eu não vou ter que fazer aqui. Não vou precisar fazer. Em segundo lugar, é mais fácil porque eu não fiquei também com aquela carga trapezoidal. Quando eu cortei aqui o meu trecho CB, eu continuei com uma carga triangular. Então não tive que calcular duas resultantes. Eu vou ter que calcular só uma resultante. E eu já sei como calcular a intensidade dela, é só calcular o triângulo. E eu já sei onde passar a resultante, né? Um terço aqui de C, né? Um terço do ponto C para a direita. Então olha como é mais fácil, né? Vamos calcular aqui. Eu vou primeiro calcular essa resultante aqui, então. Ó, a resultante é igual à altura do triângulo, que é W, eu já calculei, né? Lá na frente eu teria só que calcular aqui, se eu tivesse feito direto usando esse segmento, eu teria que fazer de novo aquela semelhança de triângulos, mas isso é tranquilo, eu já calculei W, né? Eu sei que W é igual a 180, né?
Então já vou calcular essa resultante aqui, ela vai ser 180, que é a altura do triângulo, que multiplica a base desse triângulo, que é 6, dividido por 2. Né? Então essa resultante aqui é 540 newton para baixo. Tá? Então já cheguei na minha resultante aqui. Tá certo? Agora eu vou fazer, né, a somatória das forças em Y. Né? Vou encontrar aqui, ó, usar a minha primeira equação de equilíbrio, igualzinho como a gente já fez lá anteriormente. Né? E vou estabelecer aqui a mesma convenção. Para cima é positivo. Então o que que eu tenho de força aqui vertical? Eu tenho o meu VC, que agora eu estabeleci para cima, então eu vou colocar ele positivo aqui. E eu tenho a minha resultante, que está para baixo, então vai ser negativo. Então 540. Não tenho mais nada? Fecha, igual a zero. Chego na conclusão que o meu VC é 540 newton e é uma força vertical orientada para cima. Né? Ok. Vamos fazer agora somatório das forças em X. Vou estabelecer uma convenção aqui que todo mundo que está para a esquerda é positivo. Isso aqui eu posso ficar mudando do jeito que eu quiser, não vai fazer diferença. O que eu tenho aqui? NC positivo, porque está para a esquerda, e mais ninguém. Significa que NC é igual a zero, né? Pronto, não tenho força normal em C. Por último, eu vou usar o somatório dos momentos em torno de um ponto qualquer. Eu vou usar o ponto C, né? Vou usar o ponto C, tá bom? E aí eu vou estabelecer que todo mundo que está aqui, ó, no sentido horário é positivo. Então, o que que eu tenho de momento aqui? Eu tenho o próprio momento MC, né? Positivo, que está no sentido horário. E eu tenho o momento que é gerado aqui, ó, pela minha força R, minha resultante. Ele é, ó, um momento no sentido horário também. Então, ele também vai ser positivo. Então, mais R, que é 540... e o braço, a distância é 2. Não tenho mais nenhum momento aqui, nenhuma força que gera momento, então posso igualar a zero. Chego na conclusão que MC é igual a menos 1080 Nm. Então, ó, novamente eu cheguei num resultado negativo. Então, novamente, significa o quê? Que eu errei o sentido que eu estabeleci previamente para o momento MC. Então, o que eu faço? Eu faço o seguinte, na verdade, ó, MC é um momento de 1080 Nm, né? Mas não no sentido horário. Na verdade, ele é um momento orientado no sentido anti-horário. Tá? Pronto. Então, o que a gente pode observar aqui em relação aos aos métodos diferentes? Primeiro, se eu parar antes de resolver a questão e pensar num método, como eu vou seguir, como eu vou resolver essa questão, eu posso cortar várias etapas desnecessárias. Então, ó, quando eu usei o primeiro método, eu tive que calcular todas as reações de apoio, eu tive que calcular duas resultantes e aí chegar no cálculo dos esforços internos. Quando eu usei a cabeça e falei, não, peraí, ao invés de usar o trecho AC, eu vou usar o trecho CB. Não tem reação de apoio para calcular, não tem carga trapezoidal, então vai ser bem mais rápido. Não calculei nenhuma reação de apoio e, ó, rapidinho aqui numa página, em algumas linhas de cálculo, a gente matou a questão. E aí, qual a comparação que a gente faz entre os resultados? Ó, vamos lá, um por um. Cortante em C, no primeiro método, 500
540 newton. Para baixo, segundo método, 540 newton. Para cima, opa, peraí, não tinha que dar a mesma coisa? Sim, tem que dar a mesma coisa. Mas é o seguinte, toda vez que a gente calcula esforços internos usando dois métodos, usando duas seções diferentes, dois segmentos diferentes, a gente tem que chegar no mesmo resultado com sentidos opostos. Isso é o que a gente espera. Então, isso que aconteceu aqui, ó, 540, 540. Ok, a mesma intensidade. Para baixo, para cima, sentidos opostos. É exatamente isso que a gente precisa encontrar. Por quê? Porque eu estou calculando a mesma força, mas de perspectivas diferentes. A primeira força eu estou calculando usando a perspectiva aqui da esquerda para a direita, e a segunda força, o segundo VC, eu estou calculando pela perspectiva da direita para a esquerda. Então essas duas forças ali internamente é como se elas estivessem se equilibrando, tá? Então eu preciso realmente encontrar a mesma intensidade com sentidos opostos. Se eu faço o cálculo das duas maneiras e eu tenho esse resultado, então é um indicativo de que eu fiz tudo certinho, porque eu encontrei exatamente o que eu estou procurando, né? Eu estou procurando as mesmas intensidades, mas sentidos opostos, porque internamente ali é como se essas duas forças estivessem equilibrando, né? O sistema tem que estar em equilíbrio. NC 0, não tem, NC 0, beleza. Usando qualquer um dos segmentos, eu cheguei no valor de normal, força normal em C, 0. Tá certo, tudo bem. E o momento? Momento fletor em C, 1080 Newton metro no sentido horário, e pelo outro segmento, 1080 Newton metro pelo sentido anti-horário. Então, novamente, a mesma intensidade no sentido oposto. É exatamente isso que eu estou procurando. Então, tá ok, certo? Então, fecha a questão. A moral da questão é essa. Antes de resolver uma questão, pensa, planeja a solução da questão. Onde eu quero chegar? Aqui. Qual o melhor caminho para eu seguir? As questões têm várias maneiras de serem resolvidas, né? Qual o melhor caminho? Qual o caminho mais simples? Né? É mais fácil eu cometer um erro nessa quantidade de cálculo aqui do que eu cometer um erro nessa quantidadezinha menor de cálculo aqui. Então, pensa, planeja, depois executa a solução, tá? Usa mais a cabeça e sai do automático. Pensa, planeja, depois começa a fazer o cálculo. Como eu falei lá no início para vocês estão vendo como a matemática que a gente utiliza aqui é uma coisa elementar, né? Isso aqui é simples, qualquer criança resolve essa matemática aqui. Então, o que a gente tem que fazer? Não é isso o importante é usar a cabeça. Primeiro de tudo, entende o que está fazendo. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou procurando forças resultantes internas. Beleza. Como eu vou fazer para chegar aqui? Vou pensar numa maneira mais inteligente de fazer isso aqui, de fazer menos cálculos, né? Chegar a um caminho mais curto de um ponto aqui de início até o ponto final da resolução da questão, tá bom? Então vamos lá, vamos passar para a próxima, nosso próximo problema aqui. Bom, o nosso próximo problema é uma coluna, tá? Que tem dividida aqui entre dois trechos. Eu tenho um trecho BC e eu tenho um trecho CD, tá? Então BC aqui e CD. Eu tenho algumas forças aplicadas aqui. Eu tenho 5 kN aqui, eu tenho 3 kN aqui e 3 kN aqui. Se vocês verem aqui, ó, eu tenho uma cotazinha, ó, puxando de cada um desses 3 kN até o eixo da peça. E essa cota, ó, ela tem as mesmas dimensões. O que isso indica pra gente? Que essas duas forças ali, né, elas não estão no eixo da peça, mas elas estão em distâncias iguais do eixo da peça, tá? Então a gente vai ver daqui a pouco que isso significa que
essas duas forças aqui, elas não vão gerar momento, né? Ou vão gerar, mas os momentos vão se equilibrar, né? Em torno de qualquer ponto aqui no eixo, que passa pelo eixo dessa peça aqui, tá? E o que a questão pede? A questão quer que a gente determine qual a força normal interna. Ó, então, ela é diferente da questão passada, ela não está pedindo quais as forças resultantes internas. Não, ela está pedindo uma específica. Ela quer a força normal, tá? Então, qual a força normal interna resultante que age na seção transversal no ponto A na coluna? Então, esse ponto aqui, ó, tá? E aí ela diz o seguinte, ó, o segmento BC tem massa de 300 kg por metro e o segmento CD tem massa de 400 kg por metro. Então, o que significa isso? Já que a questão está dando, né, qual a massa por metro aqui que cada segmento tem, então, obviamente, ele quer que eu considere essa massa, né? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que, a partir desse valor aqui, 300 kg por metro, 400 kg por metro, calcular qual é o peso próprio, né, de cada um desses trechos. Então, para o trecho BC, eu vou ter que calcular qual é o peso próprio desse trecho aqui. E para o trecho CD, eu vou ter que calcular qual é o peso próprio do trecho CD, tá? E a gente sabe lá das nossas aulas anteriores, né, que esse peso próprio ele vai passar onde? Pelo centro de gravidade da peça. No caso aqui, como eu estou com um problema coplanar, ele vai passar pelo centroide. Então eu sei que essas duas forças aqui, ó, o PPBC e PPCD, elas estão passando aqui no eixo, ó, no eixo da peça, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, para a gente adiantar o nosso cálculo, é calcular o valor desses PPBC e do PPCD, dos pesos próprios, né? Tanto para o trecho BC quanto para o trecho CD, certo? Mas antes disso, eu vou converter essa massa aí de 300 kg por metro para Newton por metro, ou quilonewton por metro, tá? Porque aqui, ó, eu tô com quilonewton, tá? Quilonewton também aqui, ó, todas as minhas forças estão em quilonewton. Só que a minha massa tá em quilograma, tá? Então eu vou padronizar todo mundo, né? Eu não posso usar no mesmo cálculo uma força em quilonewton e outra em kgf, né? Quilograma força. Então eu vou ter que transformar isso aqui. Então vamos lá, eu vou chamar aqui, ó, de WBC, que é a massa, né, por metro do trecho BC. E como é que eu vou transformar de quilograma para newton? Multiplicando pela gravidade, né? É assim que eu passo de quilograma para newton. Então eu tenho 300, né, que é em quilograma, multiplicado pela gravidade. Vamos usar 9,81. Eu vou ter o meu resultado aqui em newton por metro, mas eu quero quilonewton. Então, para passar de newton para quilonewton, eu vou ter que dividir isso aqui por 1000, né? Para passar de newton para quilonewton. Quilonewton é 1000, K, 1000, né? Então, o resultado que eu vou chegar aqui é 2,94 quilonewton por metro. Pronto, agora está numa unidade compatível com as minhas outras forças, tá? E a mesma coisa eu vou fazer para quem? Para o WCD, né? Para o trecho CD. Então aqui vai ser 400, que multiplica 9,81 dividido por 1000, tá? Aqui eu vou ter como resultado 3,92 quilonewton por metro,
Pronto, então está compatível agora também. Agora que eu já tenho esses dois valores, eu vou calcular o PPBC e o PPCD, os dois pesos próprios, né? Dos trechos BC e do trecho CD. Tá? Então vamos lá, eu tenho PPBC. Como é que eu calculo isso aqui? Bom, eu tenho uma força, né, por metro, né? Eu sei que a cada metro linear de comprimento do segmento eu tenho X de força. Então, para eu encontrar, se para cada metro eu tenho, sei lá, 2,94, então para 3 metros eu vou ter quanto? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que multiplicar um pelo outro, né? Então, eu vou fazer, 2, para o trecho BC, eu vou fazer 2,94, tá? Vou até colocar, quilonewton por metro, né? Que multiplica, qual é o valor aqui, 3 metros. É o comprimento do trecho BC. 3 metros. Pronto. O que eu faço aqui, Corto esse metro com esse metro. O meu resultado é o quê? 2,94 que multiplica 3, 8,82. Qual é a unidade que sobrou aqui? Uma unidade de força. Não é isso que eu quero? Eu não quero transformar isso aqui numa força. Então pronto. 8,82 kN. Certo? E eu vou fazer a mesma coisa aqui, com o PPCD. Aqui no caso, vai ser 3,92 kN metro, que multiplica agora, qual é o comprimento aqui, 1,2 mais 1,2. Então, 2,4 metro. Corta metro com metro, eu sei que meu resultado vai ficar em quilonewton, porque ele é o cara que sobrou aqui, ó que bonito. 9,41 kN, tá? Na dúvida, gente, trabalhar com as unidades, né, para saber com que unidade resulta do meu cálculo, você coloca a unidade no jogo. Coloca a unidade aqui, multiplica, é 3,92 que multiplica quilonewton, que divide metro, que multiplica 2,4 que multiplica metro, e trata a unidade como se fosse uma variável qualquer aqui. O que sobrar é o que eu vou ter aqui, como resultado, tá? Na dúvida, tô com dúvida, vai aí na fé que não vai dar erro não, certo? Então pronto, já tenho meus resultados aqui, do PPCD e do PPBC, que eu vou utilizar, né? Eu já calculei aqui os outros, WBC e WCD, eu consegui chegar no peso próprio, tá bom? Então vamos prosseguir. Vamos lá. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou partir, né, pro cálculo em si da questão, que eu quero encontrar a força normal em A. Então significa que eu vou fazer o quê? Eu vou cortar aqui, esse cara aqui em A e vou escolher, né, um dos segmentos. Então eu vou escolher trabalhar ou com segmento acima de A, com AB, ou com segmento abaixo de A, o AD, tá? E aí, novamente, pensa, planeja, vê o que tu acha melhor, o que acha que vai ser mais fácil, né? Eu acho que vai ser mais fácil assim, acho que vai ser mais fácil assado. Pronto, tá? Mas, para efeito didático, eu nem sempre vou escolher o mais fácil. Eu vou escolher o que eu acho que é melhor para que vocês compreendam alguma coisa específica ou treinem alguma coisa mais específica, tá? Então, se eu fosse resolver isso numa avaliação, talvez eu escolheria o trecho AB, tá? Porque aí eu não ia precisar calcular a reação de apoio e tudo mais. Mas para efeito didático, eu vou escolher o trechinho AD aqui, que ele dá um pouquinho mais de trabalho e a gente pratica um pouco mais, tá bom? Mas
Não façam isso em casa. Façam sempre pelo método mais simples, com menos chances de errar. Então, o que eu vou fazer aqui? Já que eu vou decidir usar o trecho AD, e no trecho AD eu tenho apoio, né? Eu tenho o ponto D, que é um engaste, então eu vou ter que calcular a reação de apoio aqui, tá bom? Então eu tenho essas forças aqui, ó. Tenho essas reações, eu tenho uma reação vertical dy, tenho uma reação horizontal dx e eu tenho um momento md, tá? Então vamos calcular essas reações de apoio aí. Vamos lá. Vou começar como? A gente já sabe, né? Somatório das forças em y igual a zero. Vou estabelecer agora que toda força para baixo é positiva. Essa vai ser minha convenção, tá bom? Então, o que eu tenho de força para baixo aqui? Quer dizer, o que eu tenho de força vertical, né? Não só para baixo. O que eu tenho de força vertical aqui? Força na direção y. Eu tenho 5 para baixo, então positivo. Eu tenho 2 vezes 3 aqui, ó, as duas para baixo, então as duas positivas também. Mais 3, mais 3. E eu tenho os dois pesos próprios aqui, né? O PPBC e o PPCD. Os dois para baixo, então os dois positivos. Mais 8,82, não era isso? Mais 9,41. E eu tenho a reação de apoio dy, que está para cima, então ela vai ser negativa para mim. Tá? Posso igualar a zero? Posso, não tenho mais nenhuma força vertical. Calculando isso aqui, eu tenho dy igual a 29,2 kN. Positivo, então acertei o sentido e essa força de fato é para cima. Então calculei a primeira reaçãozinha aqui, tá? Vamos lá, somatório das forças em X. Qual vai ser a minha convenção? Vou colocar aqui para a direita, positivo. Vamos lá. O que eu tenho de força horizontal aqui? Só o dx, né? Dx positivo, que está para a direita. Mais ninguém pode igualar a zero. Ou seja, não tenho reação dx. Dx igual a zero. Certo? Próxima equação. Somatório dos momentos num ponto qualquer. Vou fazer aonde? Eu vou fazer lá no ponto D, lá embaixo. Pronto. Tá? Somatório dos momentos em D. Igual a zero. Certo? Vou estabelecer uma convençãozinha aqui. Horário positivo. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho alguma força aqui que gera momento em D? Eu tenho, né? Eu tenho as duas forças de 3 kN aqui, ó. Porque, olha, o meu ponto D, ele tá aqui no eixo, né? Tô calculando aqui, ó, no eixo. E essas duas forças, elas têm uma distânciazinha perpendicular até o eixo aqui, ó, de 200 milímetros, né? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Eu tenho a força da esquerda, ó, 3 kN da esquerda, ela vai gerar um momento em relação a D anti-horário. E a força da direita vai gerar um momento horário, né? Então, ó, o momento gerado pelo 3 kN da esquerda gera um anti-horário, então ele vai ser negativo para a gente. Menos 3 kN vezes 200 milímetros. E a da direita gera um momento horário, então vai ser mais 3 kN vezes 200, né? E eu tenho o próprio MD, que vai ser negativo, menos MD, porque ele é anti-horário, tá? Só que o que acontece, ó, o que eu já tinha adiantado para vocês, esse momento aqui, ó, anula esse aqui. Então, no final das contas, eu tenho MD igual a zero. Não tenho, né? Já tinha falado antes que como elas estão equidistantes, né, em relação ao eixo da peça,
Então ela gera um momento em relação a qualquer ponto nesse eixo, assim como o ponto D que eu acabei de dizer aqui. Mas, como elas estão à mesma distância e têm a mesma intensidade, então elas vão gerar o mesmo momento, mas em sentidos opostos, e esses momentos vão se anular. Então, no final, não tem nenhum momento em D. A única reação de apoio que eu tenho aqui mesmo é a minha reação vertical, né? O meu DY. Então, pronto. Se eu já tenho a minha reação vertical, eu posso vir para o final da questão, onde eu vou, de fato, cortar aqui a minha peça no ponto A e eliminar todo o trecho que está acima e trabalhar só com esse trechinho AD aqui, tá? Nesse trechinho AD, o que eu tenho de força aqui? Eu tenho a força normal NA que vai surgir aqui, ó. Eu vou chutar que ela tá para cima, ela tá saindo da seção transversal, tá? E eu tenho um peso própriozinho desse pedacinho que ficou aqui. Eu tenho que considerar. Se ele está pedindo para eu considerar o peso próprio das peças aqui, então quando eu cortei aqui de A e joguei fora a parte de cima, mas esse trechinho de A a D, ele tem um peso, né? Ele tem um pezinho ali e eu vou ter que calcular esse cara. Então, vou chamar ele aqui, ó, de peso próprio do trecho AD, tá? Então, ele é quanto? Ele é lá o WCD, que eu calculei, vale para cá, né? Que é 3,92, que multiplica o comprimento dele, 1,2, né? Vezes 1,2. Isso vai dar 4,70 kN, tá bom? Então, calculei o PPAD. Então, para achar a força normal, ó, percebo que eu não coloquei aqui força de cisalhamento, não coloquei momento, porque a questão não quer isso aqui. A questão quer a força normal. Então, eu vou trabalhar só com a força normal. Se a força normal está orientada na direção Y, então o que eu vou usar para encontrar ela? Somatória das forças em Y. É porque aqui ela vai aparecer. Aí aqui eu vou dizer que todo mundo que está para cima é positivo, tá? Cada vez eu faço de uma cor isso aqui. Vamos lá. O que eu tenho de força vertical aqui? Eu tenho o próprio NA para cima. Eu tenho NA para cima, tá? Eu tenho o PP, né? O PPAD para baixo, o peso próprio do trecho AD tá para baixo, 4,70 para baixo. E eu tenho a reação de apoio DY para cima, né? Que é mais 29,2. Foi isso que nós calculamos já, né? Então, não tenho mais ninguém. Posso igualar isso aqui igual a zero. Fazendo os cálculos aqui, eu tenho como resultado menos 24,5 kN. Que significa, novamente, errei o sentido aqui, ó. Não falei que eu ia chutar para cima? Chutei errado. Deu negativo, então chutei errado. Na verdade, essa força está para baixo. Então, o que eu vou fazer? Vou falar, então, ó, na verdade é o seguinte. Essa força normal aqui no ponto A, ela é 24,5 kN. Só que ela não está para cima, ela não está saindo da seção transversal. Ela está entrando, né, na seção transversal. Ela está para baixo, certo? E aí está resolvida a questão. O que significa essa força NA para baixo? E mais importante, o que significa ela estar entrando na seção transversal? Significa que essa força normal aqui, ela está comprimindo ou ela está tracionando a seção transversal? Dá um tempinho para vocês pensarem aí. Já? Então vamos lá. Se a força normal estiver entrando na seção transversal, significa que ela está comprimindo a peça ali, tá? Faz sentido
no ponto A essa peça está sendo comprimida, faz, né? É uma coluna aqui, apoiada aqui no ponto D, com várias cargas aqui, ó, inclusive o peso próprio, empurrando a coluna para baixo. Então, qual é a tendência aqui no ponto A? A peça está comprimida. Está aqui, ó. Por isso que é importante a gente estudar os esforços internos, porque a partir dessa investigação do que está acontecendo internamente, quais são as resultantes internas ali na peça, a gente começa a entender, né, que para uma peça com uma determinada geometria, com uma determinada condição de suporte, submetida a um certo conjunto de forças, como a peça se comporta, né? Aonde ela está comprimida, aonde ela está tracionada, aonde ela está fletida, né? Aonde ela está torcida. Então, como ela está sendo torcida, em que sentido, como ela está sendo flexionada, como ela está sendo cortada. Então, isso é o estudo da estrutura, do comportamento da estrutura, né? Então, a gente precisa entender bem esses esforços e interpretar. Não basta, gente, vocês chegarem aqui e falar assim, tá aqui, ó, deu NA igual a 24,5 kN para baixo e não saber interpretar o que significa esse resultado. Vocês estão fazendo um trabalho de calculadora, né? Calculadora todo mundo tem. Então você tem que ser mais do que uma calculadora, tem que entender e interpretar criticamente o resultado. O que significa isso aqui? Significa que essa peça está comprimida nesse ponto aqui, tá? E ela está sofrendo uma força de compressão de 24,5 kN. É isso que significa. Se tu chega no final da questão e consegue me dar essa interpretação, tá ótimo, tá? Então tem que ir além daquele cálculo mecânico. Tem que entender o que está fazendo e interpretar o resultado. Isso é mais importante que calcular, tá bom? Vamos lá. Última questão de hoje. Aqui eu tenho uma questão um pouquinho diferente, mas vai ser bem interessante para a gente resolver. E mais fácil do que vocês imaginam. Tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho um eixo. Tá? Eu tenho um eixo, está mostrado de forma tridimensional aqui. Ele está engastado em B e livre em A. E a esse eixo circular estão aplicados 3 torques. O torque é o nome que a gente dá para esse momento, né, que age em torno do eixo longitudinal de uma peça, né? Por exemplo, qual é a direção longitudinal dessa peça? É essa aqui, ó, é a direção principal dela. Essa é a direção longitudinal. Então, esse é o eixo principal dessa peça aqui. Então, ó, esses momentos aqui, ó, eles estão aplicados em torno desse eixo longitudinal. Então, a tendência desses momentos, você já sabe, né, que quando eu tenho um momento que é aplicado em torno do eixo, ó, se eu cortar essa peça em qualquer ponto, por exemplo, se eu cortasse essa peça aqui em A, né, eu cortasse essa peça aqui em A, qual seria a seção transversal? Se o eixo principal é esse, a seção transversal é essa aqui. Vamos lá. Essa aqui, ó. Tá? Essa é a seção transversal. E o eixo perpendicular dessa seção transversal é um eixo que nessa direção aqui. Então, esses momentos aqui, ó, eles estão agindo em torno desse eixo perpendicular à seção transversal. Então, eles são momentos de torção. Só que nesse caso aqui, eles não são um momento de torção interno, né? Eles não são um momento interno. Eles são momentos externos aplicados à peça. Então, normalmente, pelo menos eu costumo chamar o momento de torção externo de torque, tá? Mas tanto faz. Torque, momento de torção, momento torsor, tanto faz, tá? Então, vamos lá. Tá, como é que eu vou trabalhar? Isso aqui parece bem difícil. O que ele quer que eu faça? Ele quer que eu determine o toque resultante interno. Ó, como eu chamo de toque. Tá escrito até errado, tá, gente? Não é toque, é torque, tá?
qual é o torque resultante interno que age sobre as seções transversais nos pontos C e D. Ó, então tem o ponto C, tem o ponto D. Então eu quero saber, da mesma forma lá na outra questão, ele não está pedindo para investigar todos os esforços. Ele quer um esforço específico, ele quer um momento de torção, né? Ele quer um momento de torção interna, lá, como ele chama de torque interno. Não tem problema, tá? Então, o que eu vou fazer aqui para facilitar a minha vida, né? Até para eu conseguir esquematizar isso no papel de uma maneira mais simples. Eu tenho uma maneira de representar esse eixo aqui, ó, né? Esse eixo aqui está em 3 dimensões aqui, em 2 dimensões. Como é que eu vou fazer? Eu vou desenhar ele assim, ó, como se fosse uma vista lateral, né? Eu vou olhar ele lateralmente e eu vou desenhar ele aqui, ó. Tá aqui o meu eixo, ó. Ponto A, o ponto C, o ponto D e o ponto B. Então eu estou vendo ele aqui, ó, lateralmente. Coloquei ele aqui dentro em 2 dimensões, né? E agora como é que eu vou representar esses momentos aqui, ó, nessa representação em 2 dimensões? Através desse vetor aqui, ó. Esse vetor de 2 pontas, né? Esse vetor de 2 pontas, ele indica para mim um vetor momento, tá? É uma maneira da gente representar o vetor momento, né? Sem precisar fazer esse vetor curvo que a gente vê nas outras questões, ó. Esse vetorzinho aqui, ó, curvo. Por quê? Porque eu não teria como mostrar ele aqui. Se eu colocasse esse momento assim, por exemplo, vou desenhar ele assim. Tá errado, né? Porque esse momento aqui, quando eu desenho ele dessa maneira, ele indica para mim que é um momento que está agindo em torno de um eixo que está saindo do papel aqui. E não é isso que está acontecendo. Na verdade, esse momento aqui, ele está agindo em torno do eixo que está dentro aqui do meu plano. Então eu uso esse vetor de 2 pontas aqui, certo? E aí, se o vetor é de 2 pontas e eu estou trabalhando aqui dentro do plano, eu tenho mais um problema para resolver. Tá, esse vetor ele vai estar para esquerda ou para direita? Aí eu uso um método que a gente chama uma regrinha, que é a regra da mão direita, tá? Então esse desenho aqui, ele mostra pra gente como trabalhar com a regra da mão direita, né? Como indicar o sentido do vetor momento, né? O sentido do vetor momento a partir quando eu estou passando de uma representação aqui, ó, tridimensional para uma representação bidimensional, que eu estou usando o vetor de 2 pontas. Então é o seguinte, e fechem a mão de vocês, né? Vão tentando seguir aí comigo. Fechem a mão de vocês, né? Deixa a mão assim, na verdade, meio semi-aberta, como está aqui no desenho, tá? E imaginem que vocês estão segurando o vetor. Esse vetor aqui, ó. Imaginem que vocês estão segurando esse vetor, tá? E aí vocês vão fazer o seguinte. Vocês estão segurando aqui, ó. Pensa, vocês estão segurando esse eixo aqui, ó. Tá? Horrível. Pera aí. Vocês estão segurando esse eixo aqui. Tá? Vocês estão segurando ele. E aí vocês vão girar a mão de vocês, dedo primeiro, não aqui o punho primeiro, na direção sempre do dedo, vocês vão girar, tá? De acordo com o sentido do momento aqui. Então, nesse caso aqui, por exemplo, ó, vocês vão ter que girar nesse sentido aqui, ó. Tá? Então, ó, gira nesse sentido, tá? Se o polegar de vocês apontar aqui para a esquerda, então é para a esquerda que vocês vão marcar o sentido do vetor. Se ele apontar para a direita, é para a direita que vocês vão marcar o sentido do vetor. Então vocês fingem que estão segurando o vetor, façam um giro no sentido que o vetor gira e observem em que sentido, né, o polegar de vocês aponta. E aí vocês transferem isso para cá. Então, por exemplo, a primeira força de 200 Nm, né, eu tenho que segurar o vetor, girar no sentido aqui, ó, horário
anti-horário aqui, ó, ele vai estar apontando para a esquerda, né? Então eu coloco aqui para a esquerda. Esse outro momento aqui de 400 Newton, eu seguro, ó, ele vai girar mais ou menos no sentido que está o desenho aqui, ó. Tá vendo, ó? No sentido que está o desenho. Segura e gira na direção no sentido que o vetor indica. Então, o meu polegar está apontando aqui para direita. Então, ó, para direita. E o outro também, ó. Esse aqui também, de 300 Nm. Também, ó, tá apontando para a direita. Então, coloquei aqui, ó, para a direita. Tá? Espero que dê para entender, certo? Com a descrição. Vamos lá. Então, eu passei disso aqui para isso aqui, que é bem mais fácil de trabalhar. Então, o que eu vou fazer agora? Fácil, né? Eu quero, primeiramente, o torque interno no ponto C. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar em C, tá? Eu vou cortar em C e eu vou usar de A para C ou de C para B. B tem apoio. Se eu for usar de C para B, eu vou ter que calcular a reação de apoio em B. Então agora eu não quero, eu não vou usar isso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar em C e vou usar o trechinho aqui, ó, AC. Não tem reação de apoio, não tem nada, né? O que eu vou usar? Eu vou fazer o somatório do quê? Dos torques, né? Quero saber qual é o somatório dos torques. Quero saber não, eu vou fazer o somatório dos torques aqui, né? Eu vou igualar a zero e eu para poder descobrir o valor interno do torque em C aqui. Então vamos lá. O que eu tenho de torque aqui? Vou estabelecer, ó, uma convenção. Vou dizer que todo torque que está para a direita é positivo. Então, ó, o que eu tenho de torque aqui? Eu tenho 250 Nm que está para a esquerda, então ele é negativo, menos 250. E eu tenho o TC, né, que está para a direita, então ele é positivo. TC igual a zero. Então pronto, ó, já achei. TC é igual a 250 Nm. Acertei o sentido? Acertei, deu positivo, né? Então posso colocar aqui, ó. Ele tem esse sentido aqui. Pronto. Fácil, rápido, né? Já achei o torque em C. Para achar o torque em D, eu vou cortar em D e aí eu vou escolher, vou trabalhar com DB, vou trabalhar com DA. Novamente, não quero calcular a reação de apoio em B, então eu vou cortar, jogar fora de D a B e trabalhar com DA. Então, ó, fico com isso aqui, ó. Então, mais uma vez, ó, vamos lá, somatório dos torques, né, na barra aqui, igual a zero. Estabelece aqui uma convenção, todo mundo que está para a direita, deixa eu melhorar isso aqui, todo mundo que está para a direita, não melhorou, para a direita é positivo, fica assim mesmo. Vamos lá, o que eu tenho? Eu tenho 250 para a esquerda, então vai estar negativo. Eu tenho 400 para a direita, então vai estar positivo. E eu tenho TD, o torque, né, interno na seção D para a direita, então vai estar positivo também. Tenho mais alguma coisa? Não. Fecha, passa a régua igual a zero. Calcula aqui, TD 150 Newton metro. Tá? Na verdade dá menos, né? Dá menos. Dá menos. Menos 150. O que significa? Errei, né? Então TD é igual a 150 Newton metro, mas não para a direita. Na verdade, ele tá para a esquerda, certo? Então pronto, gente, tá? Calculado o torque em D, certo? Então, ó, aqui pelo sentido que a gente obtém, a gente consegue entender melhor como a peça está sendo torcida, né? Em que sentido?
Como? Usa de novo a regra da mão direita, né? Aponta o teu polegar, faz o inverso agora, aponta o teu polegar no sentido do torque que tu encontrou e gira, né? Faz o giro com a mão direita, aí tu vai entender, ele está sendo torcido nesse sentido aqui, está sendo torcido dessa maneira, tanto em C quanto em D, tá bom? Então, gente, espero que tenha dado para entender um pouco melhor aqui o assunto com essa aplicação, tá? E aí a gente volta, vou fazer uma aulinha extra para a gente resolver um probleminha em 3 dimensões, tá? Vocês conseguirem visualizar melhor um problema não plano, mas um problema espacial, tá? Em breve eu coloco essa aula aí para vocês, certo? Então, por hoje é isso aí e tchau!